Vem cá, se eu te dissesse que o ambiente onde você cresceu tem tudo a ver com o fato de você ter TDAH e além disso te propusesse uma cura para o transtorno, você acreditaria em mim? Bom, se você acreditaria em mim, eu não sei, mas é disso que Gabor Maté trata em seu livro Mentes Dispersas. E é sobre ele que falaremos hoje. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Kika, falo aqui no meu perfil sobre TDAH adulto, sou diagnosticada com TDAH há mais de 18 anos e estou há poucos meses de me tornar médica. Meu maior objetivo aqui é fazer com que você veja que você pode ter uma rotina funcional com TDAH sem que ele seja um fator impeditivo para você realizar tudo aquilo que você quer. Que ele seja apenas algo que está acontecendo na sua vida e não que a sua vida gire em torno dele. Bom, sendo uma millennial que sou, em tempos de IA eu ainda prefiro fazer mapas mentais das coisas que eu quero conversar, principalmente quando o assunto é livro, que é um baita de um hiperfoco meu desde sempre. Por que esse livro é tão interessante? Por que ele vem com essas ideias tão arrojadas? Primeiro de tudo, o autor, o Gabor Maté, é médico e tem TDAH. Ele é autor de outros livros, como O Mito do Normal, que é um livro sobre traumas sensacional, acredito que ele está aqui. Ele também é autor, existe um outro livro dele que eu acabei de me esquecer o nome, que é um livro sobre vícios. Então, ele é um cara que tenta entender todas as patologias, não apenas pelo diagnóstico delas, mas pelo contexto que vem com aquela pessoa. A gente não precisa concordar com 100% das opiniões dele, mas é muito bom que a gente as conheça. Primeiro de tudo, em nenhum momento no livro dele ele trata o TDAH como uma doença. Isso não significa que ele descarta os fatores neurobiológicos que são causadores do TDAH, a hereditariedade, as alterações no sistema de recompensa. Ele não deixa isso de lado. Ele acrescenta um fator importante, que é o fator do ambiente aonde você cresceu. E eu gosto dessa abordagem, que é a abordagem já inicial do livro dele, porque isso faz com que você, de certa forma, coloque o TDAH em seu devido lugar. E a partir desse momento ele começa a desenvolver uma ideia tímida de que talvez o ambiente na sua casa tenha sido de pouca atenção voltada para você e para você enquanto indivíduo, e não no sentido de seus pais não olharem, não conversarem contigo. Que talvez você tenha crescido em uma casa com pais ausentes e estressados e em nenhum momento, em nenhuma das obras de Gabor Maté, ele culpabiliza os pais. Mas fato é que crianças que foram criadas em lares em que carinho, afeto e atenção não eram uma grande prioridade, seja por questões sociais, seja por questões educacionais, culturais, são crianças que reprimem os seus sentimentos. O que me leva ao primeiro ponto, que achei super interessante de trazer aqui para vocês, que é aonde ele fala sobre apego e ambiente. O Gabor Maté fala que o cérebro se desenvolve de acordo com o ambiente no qual ele está inserido. E acredito que todo mundo
concorde com isso sem muitas dificuldades, certo? Ele traz essa questão da relação da criança com os pais com o termo sintonização. Não é que os seus pais não estão em casa, não é que eles não olham para você ou não gostam de você. Eles te amam, mas eles são seres humanos lidando com os próprios problemas e as próprias questões, e não existe uma sintonização. Ele defende que essa sintonização é justamente o que faz com que o córtex pré-frontal e os circuitos do sistema de recompensa se desenvolvam de forma adequada. E se te faltou isso, você presta menos atenção em você mesmo e, consequentemente, nas coisas ao teu redor. Mas uma coisa que me fascina muito no TDAH é o quanto ele é um transtorno paradoxal. Ao mesmo tempo que você tem um transtorno do déficit de atenção, desde criança você prestava tanta atenção nos problemas que seus pais tinham, nas questões que eles estavam enfrentando, que seus irmãos estavam enfrentando, que você não queria se tornar mais um problema. Gabor Maté é muito enfático nisso no livro dele. Você, desde criança, provavelmente sabia que seus pais tinham questões e você não se abria, não falava dos seus medos, das suas aflições, porque você não queria ser mais um problema. E cresceu uma pessoa que, além de guardar os sentimentos para você, não sabe pedir ajuda. Eu acho extremamente interessante essa linha de raciocínio dele, porque, de fato, muitas pessoas com TDAH trazem consigo um relato da infância de algum adulto comentando: nossa, parece que eu estou conversando com um mini adulto. Você é muito maduro, madura para a sua idade. Então, existe toda uma questão de você não prestar atenção em você desde a sua primeira infância porque você está atento demais ao ambiente e tem medo de ser um peso ali. Acredito que muita gente vai se identificar com essa parte. Eu, quando estava lendo, me identifiquei bastante. Um outro ponto interessantíssimo que ele traz é o título do capítulo, inclusive, alergia emocional. Que a pessoa com TDAH tem uma hipersensibilidade emocional. É uma pessoa que muitas vezes não sabe receber críticas, não sabe separar o que são problemas graves do que são problemas pequenos. É uma pessoa que reage desproporcionalmente ao estímulo que está recebendo. E por que que isso acontece? De acordo com o Gabor Maté, isso acontece porque você tem, primeiro de tudo, um medo muito grande de rejeição, porque você sente que você tem que sempre provar a razão de existir. E isso se reflete muito na nossa vida adulta, né? Com essa necessidade constante de ser produtivo, de ser importante, de ser reconhecido para ser validado enquanto pessoa. E também a questão de que nós preferimos que alguém saia logo da nossa vida porque parece que a dor vai ser menor. E é isso que faz com que muitas mulheres, principalmente eu que trabalho com mulheres, me relatem que já perderam relacionamentos porque transformaram um conflito, que seria uma conversa, na verdade, em um conflito,
E deste conflito vieram desdobramentos que elas não souberam deixar para trás e acabaram terminando o relacionamento. Na hora pensaram, é melhor que essa pessoa vá embora mesmo. Assim eu não tenho que lidar com mais uma coisa. E depois se arrependem profundamente, porque veem que a reação foi desproporcional. Só que a outra pessoa não é obrigada a entender. Eu acho bem interessante ele chamar isso de alergia emocional, né? Porque realmente é quase alergia, né? O processo alérgico, do ponto de vista da medicina, ele é um processo de hipersensibilidade do teu corpo, né? Modulado por IgE, que é a imunoglobulina E. E ele chamar isso de alergia emocional é sensacional. Desculpa fazer esse comentário do nada aqui, mas é realmente sensacional. Ele também traz uma questão que ele chama, em inglês tem outro nome, tá? Mas traduzindo chama contra-vontade. Sabe aquela sensação que você tem quando alguém tá te mandando fazer algo? Que sobe um quente, ainda que seja uma coisa muito básica que aquela pessoa tá te mandando fazer? Você sabe que não é o que a pessoa está te falando que está te irritando. É o fato de ela estar tentando mandar em você. O que ele entende disso no livro dele? Ele fala que, na verdade, essa aversão à coerção que a pessoa com TDAH tem nada mais é do que uma estratégia de fuga da situação para que ela não perca a autonomia dela. Ele diz que a pessoa com TDAH sente constantemente que está muito perto de perder a sua autonomia, está ameaçado o tempo todo. E justamente por isso não gosta de receber nenhum tipo de ordem. Justamente por isso acaba perdendo emprego muitas vezes por não saber receber ordens. Mas, na humildade, aqui eu gostaria de adicionar um pontinho a isso que o Gabor Maté trouxe para nós. Eu até concordo com ele que a pessoa com TDAH sente que sua autonomia está ameaçada o tempo todo. Mas eu acho que existe uma razão para isso, sobre a qual ele não fala no livro. Pessoas com TDAH têm medo de perder a autonomia porque a autonomia que elas têm já é muito pequena. Então, perder aquilo que você quase não tem realmente soa impossível. Não é porque você é um grande espírito livre, pelo contrário, você tem pouquíssima autonomia sobre sua própria vida, você é controlado por pensamentos automáticos, você tem falas e atitudes impulsivas. Então, quando você recebe uma ordem, o seu cérebro interpreta como estão roubando o pouco de autonomia que temos e reage muito mal. Ele fala que isso é uma forma do self se proteger de pressões externas, esse medo, né, de perder a autonomia. E novamente eu quero adicionar um ponto que ele não adiciona no livro dele. Será que essa tentativa de fuga de pressões externas não acontece justamente porque você sozinho já se sobrecarrega demais? Você não sabe dosar o quanto de energia deve colocar em cada coisa, você assume muito mais projetos do que você deveria assumir, você assume mais compromissos do que você queria porque você tem uma necessidade muito grande de validação. Eu acredito que esse medo, essa fuga de pressões externas seja justamente porque você já se pressiona demais.
Não precisa de ninguém lá fora me dizendo o que eu tenho e não tenho que fazer, porque eu mesmo já coloquei 1000 coisas que eu preciso fazer e eu não consigo. Eu acho isso extremamente interessante. Inclusive, agora que me veio na cabeça, que é muito correlacionado com o capítulo onde ele fala sobre autoestima. O Gabor Maté afirma categoricamente que baixa autoestima é uma coisa que todas as pessoas com TDAH têm em comum. E é o capítulo do livro dele que eu mais concordo. Ele explica, né, do ponto de vista até neurobiológico, como funciona o desenvolvimento da autoestima. Ele fala que por você crescer em um ambiente onde você reconhece que as pessoas ao teu redor têm problemas e não quer ser um incômodo, você aprende a abrir mão dos seus sentimentos antes mesmo de você ter aprendido a se respeitar. É um raciocínio muito complexo que eu estou tentando resumir aqui para vocês. Inclusive, recomendo que leiam um livro que é sensacional. E ele diz que justamente por essa baixa autoestima, que também vem deste ambiente onde você se colocou em uma posição desfavorável em prol de outra pessoa, que na vida adulta você se sente constantemente sobrecarregado por estar soterrado embaixo de uma pilha de sims que na verdade eram nãos que você não soube dizer. Só quem gosta de si, só quem respeita a si mesmo é que consegue impor limites e dizer não. Quem não tem uma autoestima boa, quem não tem uma visão valorosa de si, por quem se é e apenas pelo que se faz, nunca vai conseguir impor limites e nunca vai conseguir dizer não. Isso é um ponto muito legal que ele traz no livro também. Por último, uma coisa que eu acho interessante de trazer aqui para vocês é a tal da cura. Inclusive, tá aqui na capa do livro, gente. As origens e possíveis curas do TDAH. E aí você pode se perguntar, como que esse cara tá falando de cura se me falam que é um transtorno do neurodesenvolvimento e que, na verdade, a cura não existe? Bom, a cura que ele propõe, na minha opinião, existe sim. Ele propõe que a cura não é deixar de ter TDAH. É você desenvolver a capacidade de se autopaternar, de entender que várias das manifestações do seu TDAH, que são muito mais graves do que a sua falta de atenção, que é a baixa autoestima, a desregulação emocional, não saber ouvir críticas, não saber ouvir ordens, não saber priorizar tarefas. É você entender que tudo isso são coisas que a sua criança interior desenvolveu como uma forma de sobrevivência. Então, que ele fala que boa parte das manifestações do TDAH são formas que o seu cérebro criou de sobreviver naquele ambiente no qual você estava inserido. E nada melhor do que olhar para quem desenvolveu o transtorno para conseguir se libertar por meio de uma autocompaixão. Então, o que eu gosto muito da obra dele é que em nenhum momento ele invalida a ciência do TDAH. Ele afirma que, de fato, tudo que a gente conhece de neurobiologia do TDAH é verdade. Ele apenas adiciona o elemento ambiente. E são poucas pessoas que conseguem ter um olhar tão amplo
para um transtorno como Gabor Maté consegue, tanto nesse livro como no Mito do Normal, que é um livro sensacional também. Se vocês quiserem que faça uma resenha de Mito do Normal, comentem aqui. Porque isso significa que ele não está olhando apenas para o transtorno. Ele está olhando para a pessoa por trás. E foi uma das primeiras obras que eu li sobre TDAH que trazia aspectos da psique junto. Foi uma das primeiras obras que me abriu os olhos para olhar para o meu passado. E foi a obra que embasou até o lançamento da minha comunidade, né, que eu fundei, a comunidade Funcione com TDAH, que é uma comunidade para mulheres com TDAH na vida adulta, porque eu entendi que existia muito além da falta de atenção, que existiam dificuldades muito mais profundas e que só seriam resolvidas de uma única forma, com autoconhecimento. E o meu objetivo lá na comunidade é justamente explicar o transtorno em si, o que ele é, o que ele não é, para que a partir deste conhecimento para que a partir deste conhecimento do transtorno que você tem, você consiga deixar ele ser apenas um detalhe da sua vida e não parte da personalidade. Apenas a partir do autoconhecimento você consegue gerar autocompaixão, perdoar aquela criança que precisou escolher não se comunicar muitas vezes, aprendeu a reprimir, aprendeu que precisava fazer algo para ser amada, e ir aos poucos se libertando das amarras do TDAH, deixando ele ocupar o pequeno lugar dele na sua vida. Algo que vai te acompanhar, uma mochila que você sempre vai ter que carregar nas suas costas, mas não mais uma montanha em cima da sua cabeça que te trava e define quem você é. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui se vocês gostaram, se inscrevam no canal e deixem o like de vocês aqui. E se quiserem mais resenhas, mais vídeos assim, é só comentarem aqui embaixo. Eu amo ler e amaria trazer mais resenhas para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.